Pessoal, bom dia, né, mais uma vez. Então, temos aí as pessoas que estão atrasadas, até agora não entraram, né, mas não dá para aguardar tanto. Então, mais uma vez, obrigado, né, por estarem presentes novamente à aula. Não sei se hoje a gente vai conseguir terminar o PowerPoint. Eu creio que vai dar tempo de terminar, tá? A gente termina e semana que vem a gente faz a prova, tá? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Uma observação seguinte, tá? Como eu sou muito esquecido, tem gente entrando aqui. Como eu sou bastante esquecido, então vocês me lembrem, na verdade, que a frequência agora ela será feita em dois momentos. Então eu vou fazer uma no meio da aula, tá? É, que é usando aquele print que eu usava anteriormente, e vou fazer uma no final da aula, que nesse caso aí não precisa nem avisar vocês, eu faço no final. Mas aí vocês me lembram que eu vou ter que fazer uma no meio da aula. Imagino lá que lá para umas 9 horas mais ou menos eu esteja fazendo, certo? Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar a prática aqui. Pessoal, todos estão visualizando aí o PowerPoint, pessoal? Daí um feedback se todo mundo está conseguindo visualizar o PowerPoint, só para que eu tenha certeza do que eu vou falar e Sim, vocês estarem acompanhando. Tranquilo, né? Então, tá. olha só, nas aulas passadas, nós... Só um minutinho aqui, ok. Nas aulas passadas, nós vimos transição, né, que foi feitozinho na passagem de um slide para o outro. Animação, que é quando a gente coloca apenas, observe que os slides aqui, o slide está cheio de números aqui, então esses efeitos aqui são, né, que é entrada, saída, lá, só dando uma recapitulada aqui. Tá vendo? Então, observe que ele está animado lá. Na parte de apresentação de slides, eu não lembro se eu... Deixa eu cancelar aqui que ele ficou... na apresentação de slides, eu não me recordo se eu terminei. Eu creio que não, tá, pessoal? Mas me recordem aí, nós vimos essa parte aqui de configuração de apresentação, não foi isso? E a gente configura caneta, configuramos o baldinho de tinta, configuramos se a apresentação ela vai repetir várias vezes. Não foi isso que nós fizemos? Me confirme aí, por favor. Sim, foi. Não. Eu acho que eu falei também sobre o ocultar slide, né? Então, isso daqui basicamente nós utilizamos quando suponhamos que você tem lá uma porrada de slides e em algum momento você não quer exibir mais aquele. Então, simplesmente você oculta e na apresentação ele não vai sequer aparecer, tá? Mas ele continua, ou seja, você não exclui, você só vai ocultar ele. Um exemplo seria basicamente, digamos aí que a Joelma ela vende Rinodê, digamos assim. E aí o pessoal da Rinodê tem muita a questão de apresentar, né, de apresentar os produtos em um evento e tal, com os slides. Então, digamos que algum produto ela não tenha mais em estoque, algum produto saiu de linha, para ela não simplesmente excluir o slide, né, ela pode simplesmente ocultar. Então, ó, vou clicar aqui no slide 3, vou dar um cliquezinho em ocultar. Não sei se vocês conseguem visualizar daí, mas ao lado aqui, ó, em cima do número 3, ao lado esquerdo, ficou uma linhazinha cortando, tá? Então, se eu for exibir essa apresentação, o slide 3, que é falando sobre lixia, ele não vai mais aparecer. Então, simplesmente ele ficou oculto. Eu posso fazer esse mesmo passo aqui, ó, clicando com o botão direito, em cima da miniatura aqui, e tem aqui, ó, ocultar slide. Observe que ele está ativo, ele está marcado. Então, eu posso desmarcar também. A linhazinha que cortava o número 3 agora não aparece mais. Ou também posso ocultar com ele. Então, seria duas possibilidades, tá? Dando continuidade aqui, a parte de testar intervalos, né? Esse testar intervalos basicamente consiste da seguinte maneira. Na verdade, você vai fazer um teste sobre a sua apresentação. Então, vamos colocar aí um exemplo que vocês vão apresentar um trabalho, por exemplo, o TCC na faculdade, digamos assim. E aí o TCC lá na faculdade, ele tem um tempo mínimo e um tempo máximo, ou seja, não pode ser apenas um recado que você vai dar lá, então você vai ter que explicar mesmo.
mas também não pode extrapolar o tempo, porque geralmente no dia da apresentação tem um monte de gente que vai apresentar também. Dessa forma, você pode fazer o seu teste antes. E o que seria o seu teste, né? O que seria esse testar intervalos? Basicamente consiste em você apresentar para você mesmo, você falar ou apresentar como se fosse para outras pessoas, e no final você vai saber quanto tempo você passou, né? Quanto tempo você passou apresentando o seu trabalho. E aí você vai saber se você está muito rápida, se você vai estar muito lenta. Então, a partir daí você tira essa noção. Por exemplo, deixa eu ver se ele vai com esse modo de visualização aqui. Ó. Vou clicar aqui em testar intervalos. Eu não sei se está aparecendo em tela cheia para vocês, tá, pessoal? Acho que sim, está aparecendo, já vi ali. Então, ó, suponhamos que eu esteja aqui, ó, pressiono a letra, aliás, uma barra de espaço, ele apareceu sobre frutas, aqui os efeitos e tal, tá? E aí eu vou apresentando, como se eu estivesse apresentando um trabalho. Uma dica que eu dou para vocês, quando chegar esse momento de vocês poderem apresentar um trabalho na faculdade, por exemplo, é a questão do falar de forma pausada, ou seja, falar lentamente, porque assim, deixa eu tirar aqui a música que está me incomodando aqui. Deixa eu só passar aqui, tá? Pronto. Deixa eu passar aqui só para dar um resultado aqui, porque tá tocando a música aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Bom, e aí o que acontece? Ele tá voltar, ou seja, eu vou sair aqui na tecla S, ele vai dizer o seguinte, que eu demorei um tempo total aqui de 25 segundos, tá, para apresentar falar isso daí, ou seja, essa questão do teste, mas ele pergunta se eu quero salvar esse tempo para depois eu comparar. No meu caso, eu nunca salvo. Quando eu faço o teste aqui, eu nunca salvo. Agora, eu digo a vocês que é muito... Saiu aqui que é muito, digamos, interessante você fazer esse teste, você poder fazer esse teste, porque, principalmente para quem não tem muito hábito de fazer apresentações ou de se apresentar em público, tá? O nervosismo atrapalha muito, e o nervosismo faz com que a gente fale muito rápido. Então, a gente vai fazer uma apresentação, até mesmo na escola mesmo, e aí o que acontece? A gente começa a falar rápido, começa a atropelar, porque o nervosismo faz isso. E a questão de você testar é o ensaiar, você está ensaiando para ver se a sua apresentação está dentro daquela, digamos, daquela ideia que você tinha, né? E aí, sendo o caso, você aumenta, ou seja, coloca mais conteúdo, tira mais conteúdo, então você vai fazer, digamos, na verdade, um ensaio a respeito do que você vai apresentar, tá? Então, assim, eu super recomendo isso daqui, que é bem interessante você poder fazer, tá? Vamos lá. Tem um outro aqui, que é gravar a apresentação de slides. Na verdade, aqui, ó, se você parar o mouse, uma dica que eu dou para vocês em relação ao uso, né, ao primeiro uso do PowerPoint, a maioria dessas ferramentas, só em você parar o mouse, ele vai dar uma explicação sobre a ferramenta. Então, muitas vezes você não conhece a ferramenta. Um exemplo, eu uso aqui o Office 365, e como ele é um Office online, ele vai tendo atualizações mais rápidas, não precisa estar desinstalando o programa, instalando, porque antes o Office era assim. Por mais que a Microsoft tivesse as atualizações, dificilmente elas iam atualizar, né? Então, agora, com o Office 365, ele facilita nesse passo. Então, se você parar o mouse aqui, ó, gravar a apresentação de slide, ele já vai explicar, ó, grava narrações de tinta, gestos do apontador, laser, intervalos de slides e animação para reprodução. Ou seja, ele só salva, na verdade. Suponhamos que você faça um risco lá, ó, ele até diz o seguinte, ó, o dispositivo de gravação de mídia e tal não está configurado corretamente ou já está sendo usado por outros aplicativos. Ah, tá, porque aqui eu já estou, digamos, usando ele com o programa do Microsoft Teams. Isso aqui é uma ferramenta nova, tá? E esse gravar basicamente corresponde ao seguinte: você pode riscar, por exemplo, né? Você pode explicar, um exemplo, você risca aqui, ó.
tá? Aí você pode passar. Então, quer dizer, esses riscos aqui, simplesmente, ó, eles vão ser gravados. Então, se eu estou explicando aqui, por exemplo, sobre a temoia, que é a quantidade de sementes, são poucas e tal, blá, blá. Então, ele vai gravando tudo isso, tá, pessoal? Ele vai gravando tudo isso, sobre a casca da lixia e tal, que é o gosma, blá, blá, blá. Aí aqui vem lá, ó, tá vendo? Então, quando chegar no final, detalhe, tá? Eu particularmente não uso essa opçãozinha de salvar aqui digamos, as anotações, porque primeiro que eu não tenho o hábito, não vejo muita necessidade, tá? De você fazer isso daqui. Mas ele vai gerar objetos a partir dos riscos que eu estou fazendo aqui. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Outra coisa, aqui abaixo você pode transformar isso daqui num vídeo, ou seja, uma gravação, tá? Só é ativar a câmera e ele vai gravando aqui, tá? Não vou nem fazer mais aqui, deixa eu ver aqui se ele... Pronto, fim. Deixa eu ver aqui se ele vai, fim, pronto, voltou. Deixa eu fechar aqui, vamos ver se ele vai gravar aqui, ó. Remover gravações em todos os slides, não, deixa eu ver aqui, fechar aqui sim, na verdade. Vamos ver se ele... Vou voltar aqui. E ó, pessoal, como eu falei, observa que ele só criou no slide, tá? Não sei se já apareceu aí. Já apareceu o slide novamente para vocês, pessoal? Fala aí, por favor. Às vezes aqui no meu celular demora a aparecer e para você já está aparecendo há um tempão. Apareceu, né? Observa que as anotações que eu fiz, por exemplo, os riscos aqui, ó, ele só se transformou em quê? Em objetos. Olha lá, ó. Eu posso movimentá-los, eu posso, se for o caso, por exemplo, formatar a forma, eu posso, claro, não vou poder fazer tanta coisa, mas eu posso alterar a espessura, se for o caso, eu posso alterar a cor, por exemplo, vou colocar um vermelho. Então, observa assim, que ele fica todo editável, ó. Se você pegar aqui, ó, os riscos aqui, ó. A1, tá vendo, ó? Ó, 2, todas as vezes que eu, por exemplo, clicar, segurar, arrastar e soltar é um objeto, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Todas as vezes que eu fizer isso é um objeto. Então, por isso que ele gerou 3 objetozinhos aqui. Deixa eu ver aqui, parece que travou aqui o PowerPoint. Só um minutinho. Travou. Vamos lá. A mesma coisa, cadê a lixia? Tá aqui, ó, a anotação que eu fiz aqui, os riscos. O mangostinho também, a pitaia também. Então, quer dizer, observa que está lá todas as anotações que eu fiz. Tá? Então, na verdade, você só usou ela. Outra coisa, se na hora da apresentação você fizer isso daí, no final ele vai perguntar se você quer gravar. Mas como você utilizou aqui gravar a apresentação de slides, então você já foi ciente que vai haver a gravação. Tá, pessoal? Então, já foi feito essas alterações aí. Pessoal, entenderam a respeito aqui dessa ferramenta de gravar apresentações de slides? Hein, pessoal? Compreenderam aqui essa ferramentazinha de gravar apresentação de slides? Hein, pessoal? Tranquilo, né? Beleza, facinho é isso daí. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Ver aqui. Vamos continuar. Olha só, aqui em apresentação de slides, por exemplo, executar narração, tá? Então, quando há uma narração ou a música, por exemplo, como ele está marcado aqui, quer dizer que ele vai usar a narração, né? Se eu desmarcar aqui, eu sei que eu coloquei uma música lá no primeiro slide, uma músicazinha aqui. Então, só em eu desmarcar esse executar narração aqui, simplesmente já quer dizer que a música não vai tocar mais, porque eu desabilitei a narração. A mesma coisa acontece a questão de intervalos. Então, se eu desmarcar essa opçãozinha, aqueles intervalos de transição, eu simplesmente estou cancelando todos. Mas a partir do momento que eu marco novamente, eles voltam a aparecer. Então, é só essa questão. Mostrar conteúdos de mídia, tá? Mostrar o conteúdo para reproduzir clipes de áudios e vídeos quando você focalizar os clipes durante a apresentação. Então, por exemplo, tá, a caixinha de som seria uma outra forma de você ocultar, tá? De você ocultar
vou deixar usar intervalos, que é a forma que já estava. Então, aqui você pode mostrar controle de mídia, não, eu já desabilitei para a caixinha de som não ficar aparecendo mais. Outra coisa que eu posso fazer aqui seria a questão dos monitores, tá? Então, lembra que eu falei há umas aulas atrás, aqui na parte de... Eu acho que foi, meu Deus... Acho que foi aqui mesmo, em apresentação de slides, que foi configurar a apresentação de slides. Que eu falei a respeito do... Deixa eu ver aqui... Deixa eu dar uma verificada na minha internet. Pessoal, desde ontem, no meu celular também está preto, por isso que eu perguntei se vocês estavam vendo. A minha internet aqui, ela está com uns pingos de 39, 40, então, assim, eu acho que deve ter aparecido aí para vocês agora, tá? Mas tá com, graças a Deus, ela está muito boa a internet aqui. Ontem à tarde foi um caso sério, porque a internet estava boa também e ela ficava travando essa bendita dessa tela preta. Então eu tinha que estar movimentando, ou seja, alterando o tipo de exibição, porque tem vários tipos de exibição aqui, ou seja, de que forma eu vou exibir o conteúdo para vocês. Então eu posso exibir uma tela só, que seria o PowerPoint, eu posso exibir toda a tela do meu computador, e aí eu tinha que ficar alternando entre um e outro. Uma hora ficava com a tela só do programa, outra hora ficava com a tela do computador inteiro, por causa da bendita dessa tela preta. Então, eu creio que seja alguma atualização do programa, ou estão mexendo. Eu sei, assim, eu devo perceber que é um recurso que disponibilizaram, mas que ele não estava totalmente pronto. Aí ficaram fazendo, digamos, esses concertinhos aí, tá? Mas sempre que ficar preto aí, vocês não conseguirem ver, me avisam aí para a gente ver se resolve aqui. Vamos lá. Então, essa parte aqui de monitor, basicamente, consiste em você escolher qual é o monitor que você quer, digamos, que a apresentação de slides ela apareça. Eu não tenho mais de um monitor aqui, tá? Eu só tenho só o meu monitor. Mas lembra que eu dei um exemplo lá, por exemplo, de uma loja onde você fosse, digamos aí, colocar uma TV numa loja de roupa, um exemplo, para ele estar passando as imagens, promoção, nova coleção e tal. Então, se você tá, por exemplo, geralmente o pessoal não tem o dinheiro de colocar uma TV, um computador só para isso. Então, geralmente o pessoal usa o mesmo computador da recepção. Então, como as pessoas usam o mesmo computador da recepção, aí quer dizer, a recepção ela fica funcionando o sistema, ou melhor, do caixa, né? Fica funcionando lá para o sistema sem problema nenhum. E ao lado se coloca, por exemplo, se escolhe um outro monitor para essa apresentação ela aparecer. Então, se tivesse aqui um outro monitor, iria aparecer aqui o monitor tal, né? O modelo tal. E aí você poderia colocar a apresentação para exibir só no monitor. O seu você fica em uso normal, tá? Então, existe essa possibilidade, tá, de você fazer isso daqui, ou se no teclado você fizer bandeirinha mais a letra P, tá? Bandeirinha do teclado mais a letra P, porque não tem aqui, não sei se ele, acho que ele não vai aparecer não, deixa eu ver aqui. Ah, vai. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda só para vocês verem o que é que vai acontecer aqui. Só um minutinho. Olha, se eu fizer aqui bandeirinha mais a letra P, vocês vão observar que ele vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Quando eu falo bandeirinha, na verdade é a janelinha aqui, o botãozinho, a tecla Windows, né, no computador. Então, se eu pressionar a tecla Windows aqui mais a letra P, vai surgir essa janelinha aqui, ó, de projetar, onde você escolhe onde esse dado ele vai ser projetado. Se ele vai ser tela do computador somente, tá? Se vai ser duplicado, ou seja, o duplicado basicamente consiste em, tá? As duas telas estarem aparecendo a mesma coisa, ok? O estender, observe que quando você estende, você consegue, por exemplo, reproduzir o que você quer na tela auxiliar, ou seja, numa TV, mas o seu computador, observe que no meu caso aqui está mostrando o computadorzinho, né, o notebook, no computador você vai fazer outra tarefa, né? Então, que seria o ideal para uma loja, né? Então, você coloca lá, por exemplo, o estender, na loja você coloca para ficar a apresentação de slides,
e no computador aqui vai ficar o sistema funcionando de boa, né? Então, esse daqui seria o ideal, tá? O estender. A última opçãozinha aqui, onde ele coloca a segunda tela somente, observe que o notebook aqui, ele fica cinza, ele é como se fosse nativo. Então, o que quer dizer aqui, ó, segunda tela somente, quer dizer que a imagem do computador, ele só vai aparecer na TV, tá? A tela do notebook aqui fica simplesmente desligada, tá, pessoal? Então, assim, uma dica, isso daqui é o Windows, basicamente, essa configuração aqui. Tá com a cliente que ela não estava conseguindo colocar, por exemplo, um cabo HDMI no computador, ou seja, o cabo HDMI da TV, colocar no notebook, tá? E aí o que acontece? Ela não sabia como é que fazia isso. Então ela colocou, geralmente aparece automaticamente, o dela não apareceu, mas enfim, o HDMI estava queimado, foi substituído e ela achava que precisava de alguma configuração. Então, assim, normalmente, quando você coloca, já fica o duplicar, tá, pessoal? Já fica o duplicar automaticamente. Só em você conectar o HDMI na TV, já vai duplicar. Agora, as outras configurações é que você tem que usar a bandeirinha mais a letra P, tá? Então, assim, são coisas simples e que muitas vezes as pessoas se passam. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos dando suporte nas escolas. Eu trabalhava num projeto chamado Proinfo, que era um projeto relacionado à tecnologia nas escolas. E a gente via que os professores não conseguiam nem usar, por exemplo, um data show em sala de aula. Então, quer dizer, todas as escolas, hoje, ela tem pelo menos um data show. Se não tem mais, porque quebraram. Mas todas as escolas têm um data show. Então, o aluno, ele pode chegar para o professor e dizer, professor, eu vou apresentar o trabalho, avisa, né, com antecedência, que é o bom senso, eu vou apresentar o trabalho com o data show. E aí, assim, o correto é que o professor leve o data show para a sala de aula naquele dia que o aluno vai apresentar o trabalho, tá? É um direito do aluno. E aí o que acontece? Os professores não sabiam fazer isso. Então tinha que chamar uma moça ou um rapaz, algumas escolas, né? Para instalar o data show. Olha só, instalar o data show. O que seria instalar o data show? Né? Instalar o data show só seria você pegar o data show, ligar na tomada, pegar o cabo HDMI do data show, conectar no computador e ligar os dois. Seria só isso, tá? Inclusive fica a dica aí, se vocês nunca instalaram um data show, quando chegar a vez, chegar a oportunidade de vocês instalarem, porque uma hora ou outra vai ser necessário, tá, pessoal? Não existe mistérios nenhum, tá? Não existe mistério na instalação de um data show. É só fazer isso que eu falei. Ligou o data show na tomada, tá? Pegou, ele vai ter um cabo HDMI que vai sair do data show para o computador, para o notebook, por exemplo. Ligou, pronto, já está instalado, não tem mais o que fazer. Agora, se você quiser fazer uma dessas configurações aqui, ó, de duplicar a tela, ou estender, ou aparecer somente na tela, a mesma coisa funciona para uma TV, tá, pessoal? Porque o data show ele faz o mesmo papel da TV, é a mesma configuração, não tem diferença. E é só fazer isso daí. Então, muitas vezes eu presenciei que os professores não tinham esse conhecimento, tá? E muitas vezes também não deixava a aula dele dinâmica simplesmente pelo fato de não saber instalar um data show no computador. Então fica aí uma dica para quando vocês forem usar um data show. A mesma dica que eu dou é quando vocês forem usar por exemplo, uma impressora. Digamos que vocês compram uma impressora. Eita, eu quero instalar uma impressora. Vou chamar alguém, pessoal, não precisa mais. Já foi o tempo de você chamar um técnico para instalar a impressora, tá? Eu vou ser sincero, eu sou técnico também, e eu fico com vergonha de ir instalar uma impressora para alguém. Por quê? Porque se eu for, eu vou cobrar, e a pessoa vai chegar lá, eu vou chegar lá, vou instalar, a pessoa vai dizer, mas só isso? Era para fazer só isso? Era. Hoje em dia, por exemplo, as impressoras elas estão conectando automaticamente, não precisa mais de um CD de instalação, não precisa. Então, se você pega, por exemplo, uma impressora para instalar, a impressora vai precisar de dois cabos, tá, pessoal? Vai precisar de dois cabos.
Um cabo é um cabo de força, que a gente chama, que é o cabo de alimentação, de energia, tá? Que você vai ligar da impressora para um estabilizador ou para a tomada, só que eu aconselho que a questão da tomada, se tiver muita oscilação de energia, você pode queimar a impressora, mas eu, por exemplo, uso direto na rede aqui, diretamente na tomada aqui em casa, tá? A impressora. E aí é só você pegar um cabo, por exemplo, outro detalhe, tá? Se você comprar uma impressora, a impressora ela não vem com cabo USB não, tá, pessoal? Ela não vem com cabo USB não. Esse cabo você tem que comprar à parte. Vinícius, aliás, Vitor, a sua tá também com a tela preta novamente? Só me confirme aí, só para saber, porque eu vi agora uma mensagenzinha aqui. Vamos lá, vamos mudar aqui para ver se ele volta ao normal. O curioso é o seguinte, se eu tiro o compartilhamento de tela, coloco só, digamos, a minha câmera aqui, funciona de boa, né? Agora, quando está no compartilhamento de tela, fica com essas frescuras. Veja aí se voltou já, qualquer coisa você me diz, tá? Deixa eu concluir essa explicação aqui da impressora, e aí eu acho que é o tempo de aparecer aí. Mas a internet aqui, deixa eu verificar, a internet está de boa. Tá com 46, 51, 53. Então, assim, os pings aqui estão bons. Não é o motivo de estar aparecendo essa tela preta aí. Aí, pessoal, o que acontece? Para instalar a impressora é só fazer isso daí. Então, por exemplo, comprou a impressora, já sabe que ela não vem com cabo USB, tá? Mas por que ela não está vindo com cabo USB? Porque existe a possibilidade também de as impressoras hoje, elas já vêm com Wi-Fi, tá, pessoal? Elas já vêm com Wi-Fi. Só que eu aconselho que a instalação, a primeira instalação, seja feita com cabo, que mesmo facilita para você instalar o Wi-Fi depois, tá? Então, conectou a impressora, aliás, conectou a impressora à energia, pega um cabo USB e leva para o computador, ou seja, conectando o computador para a impressora. Assim que você ligar, o computador já vai estar ligado, né, pela lógica. Assim que você ligar a impressora, automaticamente o drive de configuração entre um e outro já vai ser configurado automaticamente. Então, como ele vai ser configurado automaticamente, tá, pessoal? Não vai precisar você fazer mais nada. A não ser a questão do Wi-Fi, de você instalar o Wi-Fi. Mas, através de um assistente, porque ele vem um CD também, se for pelo CD, ele vai ter o assistentezinho, explicando como é que você faz para instalar o assistente, tá? Vamos resolver essa questão aqui dessa tela preta, porque, ó, não, porque vocês não conseguem ver aí, mas vocês verem aqui a internet é 42, 41. Oh, meu Deus, ficar sempre assim seria uma boa. Então é um problema do programa, tá, pessoal? Eu vou alternar aqui entre janelas para ver se uma hora ele mostra aqui, porque eu já sei que o erro é esse daqui. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, nada? Agora foi. Agora foi, né? É uma Aqui também. frescurinha da poxa. É uma frescurinha da poxa aqui desse programa. Mas vamos lá. Pessoal, vocês entenderam aí esse complementar aí de como instalar um data show, de como instalar uma impressora, por exemplo? Vocês entenderam aí, pessoal? Sim, só poderia repetir a impressora, professor, que eu me perdi aqui, tá? Pronto. Vitor, a questão da impressora, eu até falei no início que eu fico com vergonha quando alguém me chama para instalar uma impressora, tá? De tão simples que é a instalação de uma impressora. Então, às vezes, as pessoas me ligam, já tem, você pode me instalar uma impressora aqui em casa? Eu digo, oh, filho de Deus, eu vou dizer a você como é que faz, né? E aí eu explico como é que faz e não dá erro. É uma coisa simples. Então, um exemplo, você comprou uma impressora nova, um exemplo, tá? Nova, usada, seja lá como for. Não existe mistérios. Professor, existe a possibilidade de eu inverter cabo? Não, não existe. Na impressora só entra o cabo no lugar certo. Não existe essa questão de alternar. Primeiro,
vai ser um cabo de alimentação, que é o cabo de energia, que vai fazer com que ela funcione. Você vai ter que instalar, aliás, você vai ligar ela ou na rede, ou na tomada direta, ou em um estabilizador, tá? A vantagem de você instalar no estabilizador é porque se der um problema na energia, o estabilizador queima, mas a impressora não, tá? Mas assim, eu uso ela direto na rede, eu corro esse risco, certo? Agora, vem uma ressalva ao seguinte, digamos que você comprou uma impressora a laser, tá? A laser, ele consome uma energia maior, então, obrigatoriamente, essa impressora laser ela vai ter que estar no estabilizador, ou seja, tem que ter um estabilizador só para ela. E dependendo da impressora, tem que ser um estabilizador potente, porque ela come bastante energia na hora da impressão. E aí ela suga muito, tá? Por exemplo, eu já tive aqui impressora laser e por exemplo, tem a potência do estabilizador. Se eu botasse a impressora em um estabilizador de 500, acho que era kV, eu acho, 500 volts, eu acho, a impressora não funcionava, porque o estabilizador não segurava a pressão dela, né? E eu tinha que colocar numa impressora de 1000 para aguentar a pancada. Então, assim, para a impressora laser tem que existir um estabilizador. Para a impressora jato de tinta, que é a que a gente usa em casa normal, nesse caso você pode ligar diretamente na rede elétrica, tá? Só corre um riscozinho de queimar, no caso de, principalmente nesse tempo de chuva, que a internet oscila, aliás, a energia oscila, aquele negócio todo. Mas vamos lá. Ligou um cabo de energia na rede elétrica, tá? Ligou um cabo USB, que detalhe, quando a gente compra uma impressora nova, o cabo USB não vem, tá? Você vai ter que comprar ele à parte. E por que ele não vem? É porque as impressoras hoje, elas estão vindo com Wi-Fi. Então, você pode configurar também o Wi-Fi, tá? Só que como para configurar o Wi-Fi ele é mais trabalhoso um pouquinho, né? Eu aconselho inicialmente fazer a instalação pelo cabo. Depois, através do cabo, você faz a instalação do Wi-Fi sem problema nenhum, certo? E aí, o que é que acontece? Conectou o USB no computador, automaticamente, ligou a impressora, automaticamente a sua impressora ela já vai ser instalada. Na verdade, o que é que vai ser instalado? Os drives de configuração dela, o que vai fazer com que ela seja detectada pelo computador. Agora, se você quiser os programas que acompanham ela, como por exemplo um programinha para editar fotos, o scan, ou seja, um programa de scan, porque ele já vem, só que ele fica escondidinho no sistema. Mas se você quiser ele próprio, aí você coloca o CD. Pronto, colocou o CD, ele vai aparecer um assistentezinho, um exemplo, aí vai lá o assistente, aí você vai só lendo. Na verdade é só avançar, 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 avançar. Pronto. Vai chegar uma hora que você vai escolher o tipo de instalação que você quer, se vai ser Wi-Fi ou se vai ser a cabo. Aí você pode fazer uma a cabo, depois você volta e faz uma pelo Wi-Fi, utilizando o CD que vem com ela. Então, assim, é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Certo, Vitor? Vitor? Vitor, alguma dúvida aí? Não, tô entendendo. Entendeu, né? Então, assim, é uma coisa bem prática de se fazer. Por último, aqui, ó, nessa apresentação de slides, eu tenho aqui, ó, legenda e subtítulo, tá? Sempre usar legendas. Quando eu coloco sempre usar legendas, seria a possibilidade dele estar explicando em alguma parte aqui do menu, que eu, aliás, do slide, que eu não estou nem verificando aqui. Mas deixa eu ver aqui, configuração de legendas. Seria só configuração do sistema, tá? Então, seria só isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ver se ele mostra aqui. Não mostra, não. Se ele estiver mostrando, ele está mostrando aqui numa parte bem oculta. Mas isso daqui, na verdade, são anotações, tá, pessoal? Não sei se vocês perceberam aí de que forma eu consegui essas anotações. Mas, ó, abaixo do slide aqui tem uma linhazinha. Tem uma seta aqui, ó. Se eu clicar aqui em anotações, ele já mostra, tá? Ó. Ou eu posso, ó, quando parar o mouse aqui na parte inferior, clicar, segurar e arrastar, é porque eu posso escolher qual é o tamanho da legenda. Mas eu posso clicar, ó, ativar ou desativar aqui, e ele vai aparecer essa legenda.
Essa legenda, aliás, legenda não, essas anotações, basicamente é você criar uma anotação sobre cada slide. Por exemplo, aqui é o slide principal. Aqui é o slide principal. Aí, se eu for, por exemplo, para o próximo, eu posso chegar aqui. Esse slide fala sobre a temoia. Então, quer dizer, eu posso ir fazendo essas anotações. Você pode até imprimir isso daqui também, ele sair com essas legendas também. Na hora de imprimir, você pode configurar para sair com essas anotações, melhor dizendo, tá? Então, na minha lembrança, as legendas seria isso, mas é outra coisa aqui, tá? Vamos lá. Passando aqui para o próximo slide, que é o revisão, vem deixa eu apagar essas coisas aqui, eu não gosto muito dessas anotações. Então, deixa eu tirá-las aqui, tá? Eu já faço com vocês aqui a continuidade. O que eu fiz? Pronto. Vamos lá. Imagina, por exemplo, pessoal, vocês irem apresentar um trabalho na faculdade, tá? Onde os professores lá já são treinados para identificar todo o errinho que tiver, né? Qualquer errinho que tiver. Então, duas dicas eu dou para vocês aí, quando vocês montarem uma apresentação. Uma primeira, tá? Por exemplo, vocês vão apresentar algo bem importante. Primeira, depois de vocês terminarem, pede para alguém ler, tá? Pede para alguém ler, porque lembra que eu já falei, ó, as pessoas, elas nascem, na verdade, treinadas para observar o defeito dos outros. O ser humano no geral, tá? A gente vê o defeito dos outros fácil, o nosso a gente não vê, não. Tá? Então, nesse caso aí, quando você pede para alguém ler, a pessoa vai ler, é bem provável que ela vai encontrando os erros, por exemplo, de digitação, ou por exemplo, erros de concordância e assim por diante. Tá? É o primeiro toque que eu dou para vocês aí. O segundo seria você vir aqui em revisão e aqui você pedir para verificar a ortografia. Ou pressionar a tecla F7 do teclado, tá, pessoal? A tecla F7 do teclado, que é verificar a ortografia, ele equivale para o Excel, ele equivale para o Word, ele equivale para o Access, ele equivale para o PowerPoint. Então, todos os programas do Office, essa ferramenta de verificação de ortografia, você pode pressionar o F7. Ele vai ler para você toda a apresentação e observe que ele vai mostrar, por exemplo, os erros. Tá? Ele vai identificando os erros e vai sugerindo para vocês a correção ou não. Por exemplo, ele já identificou aqui na temoia, ele está dizendo que a temoia escreve-se com Y. Aí ele dá a possibilidade aqui da ortografia de, por exemplo, eu ignorar uma vez, tá? Ignorar tudo ou adicionar essa palavra da forma que eu digitei a temoia ao sistema, tá? Então, primeiro detalhe, quando eu clico em ignorar uma vez, ele só vai ignorar essa vez, essa palavra. Se tiver outra palavra, ela vai ficar errada, vai ficar com sublinhado novamente. O que é que eu posso fazer? Se eu sei que essa palavra já está certa, eu simplesmente vou clicar em ignorar tudo, ó. Porque se tiver 10 palavras iguais, ó, inclusive aqui era para ele ter ignorado. Ignorar tudo aqui. Inclusive uma fruta, é como se ele tivesse dentro. Ah, é porque ó, ele está lá embaixo. A correção tá aqui, ó, inglês Estados Unidos. Vou colocar aqui no português, porque aí ele já vai fazer essa correção para mim. Vamos ver, ó. Deixa eu ver se ele vai, tá? Putz. Eu coloquei, mas está ficando brasileiro. Curioso. Ah, é porque palavra por palavra. Deixa eu ver aqui uma questão de idioma aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele tá no inglês, pessoal, aqui, ó. Vou colocar aqui no português. Porque aí vamos ver se ele vai fazendo essa correção aí. Deixa eu ver aqui se ele foi mesmo. Ia mostrar isso mais à frente, mas deixa eu verificar aqui, tá? Preferencial, já coloquei aqui. Bom, ele estava no inglês, por isso que ele, por exemplo, palavras, na verdade é aqui, viu?
Deixa eu ver aqui se ele... Tá certinho. Deixa eu pedir para verificar novamente. Só que está tendo um errozinho aqui, não sei se vocês conseguem acompanhar. Ao lado direito ele insiste em colocar como se fosse Estados Unidos. Por isso que essas palavras, ó, quando eu coloco no português, ele vê que no português tá correto. Curioso isso daqui, eu não tinha visto esse erro aqui. Aí já vai para o próximo aqui, deixa eu verificar aqui um detalhe, tá? Ele não aceita vários de uma vez, ele aceita só um mesmo. Então, nesse caso aqui, seria eu só colocar para o português, porque aí, a partir do português, ele já verifica se essa palavra está certa ou errada. Curioso isso daqui. Mas, ó, observa que esse daqui, ó, xerimoia, por exemplo, até para o português, ele não tem essa palavra, ó, xerimólia, não, é xerimoia mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ignorar tudo. Então, quer dizer, ó, fruta pinha, por exemplo, isso aqui é dos Estados Unidos. Vou vir aqui. Geralmente não tem, tá, pessoal? Essa questão de idioma aqui, dele ter mudado para o inglês. Geralmente ele não tem. Ou seja, pertencentes. Vou colocar aqui para o português, ver se ele acha que... Família, vamos ver se está certo aqui. Vou mudar para o português. E anonáceas. Porque essas palavras aqui de biologia, não sei se vai. Português, minoratura, pronto. Aí ele vai continuar no inglês porque tem essas palavrazinhas chatas. Então, por exemplo, é bom você fazer isso daqui. É bom você fazer isso daqui para você ter a certeza que a sua apresentação ela está toda corrigida. Então, não existe. Também tem que corrigir com atenção para que realmente não fique nenhum erro, tá, pessoal? Oi, pode falar. Tela preta de novo. Tela preta de novo. Programinha, meu pai. Aqui tá normal. Pode. Estranho. No meu também tá normal. Eu acho que agora foi a minha Aqui internet. também tá normal. Mas eu acho que a minha internet aqui, ela tá dando uma oscilada nesse momento. Não, porque a miniaturazinha tá aparecendo. O cardzinho, a câmera do card. Como é, Vitor? A câmera do cardzinho fica aparecendo. É. Normal, aí a movimentação também, só tá na tela preta a outra. Tá. Aí, Ele normalizou agora aqui, que tinha dado uma oscilada. Vê se voltou aí para vocês. voltou. Voltou, né? Eu acho que foi a oscilação aqui agora. Vamos lá. Então, ó, não é normal, como eu estava falando, essa questão de estar aparecendo o idioma em inglês aqui, tá, pessoal? Botânica, por exemplo, aqui, ó, um erro aqui, ó. Não, deixa eu mudar aqui para o português. Botânica tá certo. Pertencente, vamos ver aqui. Geralmente isso daqui não existe, tá, pessoal? Geralmente isso daqui não vai acontecer. Foi uma coisa que aconteceu agora, porque geralmente a correção ela é mais... Ó, por exemplo, no português, essa palavra, ela, digamos, eu vou deixar, porque é um termo científico aqui, ó, sapidáceas. Eu acho que tá certo. Vou até clicar aqui, ó, pessoal, em alterar. Eu achei mais... Vou colocar nesse daqui de baixo. Ó, vou até corrigir aí. Árvores, por exemplo, vou mudar aqui para o português. Ó, frutíferas, vou colocar aqui no português também. Só é chato isso daqui, porque tá mudando, que geralmente ele já teria terminado a apresentação inteira, ou seja, corrigido a apresentação inteira. Eu já mudei aqui o idioma. Ele volta para o inglês. Vamos lá. Eu vou ver se eu excluo isso aqui. Não tem como eu excluir.
Vamos ver se ele vai agora aqui. Lixeira. Tá, não mudou mesmo assim. Defini ali como principal. Observa, pessoal, que se tiver uma palavra em inglês, tem até um microfonezinho aqui, ó. Aliás, uma caixinha de som. Se você pressionar, ele vai ler aqui para você, tá? Então, por exemplo, se você estiver estudando, tem uma palavra em inglês que você queira saber qual é a pronúncia delas, pode clicar nela, clicar nessa caixinha de som aqui que ele vai ler para você, tá? Vamos lá, português, eu vou clicar em ignorar. Vou passar para o português novamente, ignorar, porque não é lixeira. Esse daqui eu sei que são palavras mais científicas aí, então eu vou só ignorando aqui. Lixia, eu vou deixar aqui português, tá certo, tá certo. Que coisa chata isso. Uruguaia eu vou ignorar porque eu acho que eu já ouvi falar nessa palavra. Lixia ficou ali. Pronto. Pessoal, vai dar muito trabalho porque tem muito termo científico aqui, tá? E aí veio com essa frescurinha aqui do inglês, que geralmente isso não acontece, tá? Geralmente aqui, ó, por exemplo, essa verificação, ele vai ler a apresentação todinha. Onde tiver uma palavra ou uma frase sublinhada, ele vai mostrar em detalhe para você corrigir, tá? Eu não vou fazer tudo porque isso aqui vai demorar, que vai ter muitos termos científicos, ó, todas elas estão um monte de palavras, então ficaria muito demorado para a gente aqui. Esse dicionário de sinônimos, pessoal, suponhamos que você seleciona qualquer palavra, um exemplo, você vem aqui em dicionário de sinônimos, eu acho que eu já mostrei isso lá no Word para vocês, né? Então seleciona uma palavra, clicou aqui em dicionário de sinônimos, ele vai mostrar um monte de palavras sinônimas a que você selecionou. Por exemplo, bagas, bagos, frutescências, frutos, pomos, então são palavras sinônimas, tá? Então, qualquer palavra que você selecione, o dicionário de sinônimos, ele vai dar ou não, nesse caso aqui ele não tem. Observe que agora ele está dando lá em português Brasil, é só aquela parte ali que eu não achei interessante, né? Ficar aparecendo o inglês direto. Mas, enfim, vamos lá. Pela minha lógica aqui, ele apareceu em inglês agora há pouco, porque como tinha muitas palavras científicas, ele procurou no português, não encontrou, ele foi para o inglês. Muito embora tenha palavras dos dois tipos, português e inglês. No mínimo algo curioso, mas vamos lá. Verificar a acessibilidade, tá, pessoal? Então, seria a possibilidade de você configurar, por exemplo, uma configuração do Office para quem tem algum tipo de necessidade especial, porque acessibilidade seria isso. Então, texto alternativos ausentes, você pode, por exemplo, vou clicar aqui, ele vai separar palavrinha por palavrinha aqui, ó. Tá? Ele vai explicando aqui, ó, usar legendas de áudio, se for o caso. Então, na verdade, o que corresponde, basicamente, seria o quê, tá, pessoal? Observe que apareceu essas 4 setinhas aqui abaixo da caixinha de som que não tinha antes, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá, você pode adicionar ou marcar. Então, essa partezinha de acessibilidade é simplesmente você configurar, tá, a apresentação para que use algumas formatações para ajudar pessoas que têm algum tipo de necessidade, seja ela visual, seja ela auditiva, por exemplo. Tá? Então, existem essas possibilidades. Por exemplo, sugestões de textos alternativos. Cliquei aqui, ó, espaço reservado para conteúdo, por exemplo. Então, tem um monte de configurações que você pode fazer aqui, tá? Lembrando que no Windows também tem essa parte de acessibilidade. Pesquisa inteligente, por exemplo, seria essa pesquisa inteligente, tá? Por exemplo, eu posso selecionar uma palavra, ó. No momento que eu selecionei uma palavra, observe que já apareceu o nomezinho aqui, ó, pesquisa inteligente. Quando eu clicar, ele vai acessar a internet e vai pesquisar exatamente sobre a palavra que está selecionada, tá? Vejam aí. Não sei se vocês conseguem acompanhar.
Mas observa, ó, A selecionei tela a tá palavra, travada. está travada também. Vamos ver aqui, tá? Ai, meu Deus. E Ô, professor, agora? Oi, pode falar. não tem nenhuma atualização disponível não para esse aplicativo, não. Então, Não tem. eu creio que tenha. As minhas atualizações, como eu estou usando o Windows original, eu vou acompanhando as atualizações por ele, né? Mas eu vou, inclusive, eu vou até verificar, Vitor, quando terminar a aula, verificar se existe alguma atualização para ele. Mas eu creio que isso daí é alguma inconsistência, que geralmente essas inconsistências acontecem quando eles estão atualizando a ferramenta. Por exemplo, atualiza um Fazendo recurso, atualizações internas. aí disponibiliza, aí tá dando erro, aí fica aquele negócio de configuração. Eu creio que seja isso, mas eu vou verificar depois no Microsoft Teams se eu consigo, se existe alguma atualização para ele, né? Entendi. Vou verificar, certo? E aí, pessoal, voltou para vocês? Bem, pessoal, Pra mim voltou aí para tá vocês? preto. Tá preto também? Pra mim tá preto. Pronto, tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu... Vou mudar aqui as formas aqui. Deixa eu ver se tem. Ai, meu Deus. Deixa eu mudar aqui a forma de visualização. É muito curioso porque na câmera ele funciona perfeito. Agora, o compartilhamento é que o bicho pega. Deixa eu ver se volta aí. Pessoal, enquanto volta, deixa eu só fazer uma frequência aqui rapidinho, tá? Alguém saiu aí bem na hora da... Deixa eu ver aqui. Isael, Joelma, Lucas e Vitor. Alguém saiu bem na hora que eu vou fazer a frequência. Tem a Não sei nem se Jéssica. foi. Ah, então foi a Jéssica mesmo. Aqui, Jéssica. Isso. Ver aqui se ela entra. Fazer a frequência novamente. Tem dois gatinhos aqui que estão virados no set aqui. Pense nos gatinhos. Se vocês quiserem, viu? Estamos doando aqui. Derrubando tudo. Deixa eu ver se eu faço a frequência agora. Assim que aparecer aí, vocês me falam, tá? Estou tentando aqui fazer, alterando aqui as visualizações. Para ver se ele vai. Voltou aqui. Voltou? Sim. Deixa eu só aqui, porque... Deixa eu ver se eu faço aqui a frequência rapidinho. Deixa eu ver se apareceu, Vitor e Joelma, para vocês. Apareceu. Apareceu, né? Sim. Esperar ver se a Jéssica entra aqui para fazer a frequência novamente, tá? Vamos lá. Então, ó, deixa eu voltar aqui, tá? Explicar aqui para vocês todo mundo tá visualizando o PowerPoint agora, né? Sobre a pesquisa inteligente. Pesquisa inteligente, ó, você pode selecionar qualquer palavra. Por exemplo, eu selecionei aqui a palavra atemoia, tá? E eu simplesmente dei um clique aqui, ó, em pesquisa inteligente. O que é que ele vai fazer? Ó, ao lado direito, ele vai abrir um painel onde ele vai fazer uma pesquisa, tá? Ó, vai ter uma pesquisa exatamente sobre, tá, pessoal, a atemoia. Isso é com imagens, tá? E também com links, tá? Posso clicar em ver mais resultados da web, então ele vai dar mais resultados. Então existe essa possibilidade. É curioso porque a gente pode até
digamos, escolher, deixa eu ver aqui, ó, copiado, ou seja, copia a imagem, e se for o caso, a gente pode fazer um Ctrl V aqui, ó, e observe que a imagem já vem. Eita, mas aqui vem um detalhe, ó, só que a imagem, deixa eu ver se eu consigo editar, ela não edita, ó, edita, ó lá. E aí você pode inserir ela também por aqui, ó, curioso. Agiliza aí muito, viu, pessoal, o processo de montagem também da apresentação, essa questão de você inserir imagens e tal, só monta o texto, tá? Pessoal, entenderam sobre essas... Professor, Oi, pode falar. eu não sei se foi na questão de atualizações aí, mas eu não encontrei não essa ferramenta no meu. Ou não foi porque eu não procurei direito. De pesquisa, pesquisa inteligente não é nova, tá? Essa ferramenta aí, ela já é um pouquinho antiga. Viu? Ou até mesmo Ela não aquela é uma de ferramenta nova, ideias. não. Ah, então acho que eu não procurei Sim. direito. Então, Aquela que aquela dá de ideias, sugestões. então, aquela de ideias é uma ferramenta nova. Ela é nova. Agora, essa pesquisa inteligente, não. A pesquisa inteligente, ela já é velhinha. Viu? Ah, então acho que eu me confundi com... Mas você vai ver que você vai encontrar ela lá direitinho. Você observa se ela está inclusa dentro de alguma setinha. Por exemplo, quando você clicar em alguma setinha, ela aparecer, né? Verifica lá essa possibilidade. Continuando aqui, por exemplo, ao traduzir, por exemplo, digamos que você tem um texto em inglês. Deixa eu ver se tem algum texto aqui em inglês. Tem não, acho que não, porque por exemplo, mirtilos, eu creio que seja em inglês. Vou selecionar a palavra aqui, ó, mirtilo, tá? Vou clicar em traduzir. Detalhe, esse recurso aí, você vai ter que estar com internet, tá? Porque é um recurso online. Então, todos os programas do Office, ele já vem com um tradutor envolvido, tá? Então, quando você clica nele, olha lá, por exemplo, em inglês se escreve mirtilo com Y, 2 L's e tal, o S no final, e no português é mirtilo mesmo, tá? Ou seja, nós escrevemos certo aqui. Se você pegar aqui outra palavra, por exemplo, deixa eu ver aqui uma possibilidade, vou fechar aqui, só para vocês verem aqui como é que funciona. Deixa eu ver aqui, vou duplicar aqui só para... Errei. Vai fazer um Ctrl D aqui só para digitar uma palavra, tá? Por exemplo, Windows, tá? Se eu selecionar a palavra Windows e pedir para traduzir, ó, na verdade, Windows, não tem o S. Windows de janela, tá vendo? Então, assim, não precisa você ir necessariamente para um tradutor online se você já tem um texto prontinho aí no Word, ou no Excel, ou no PowerPoint. Uma curiosidade é o seguinte, tá? Algumas pessoas, só uma alertazinha aí para a questão de tradução. Exemplo, às vezes os professores, eles passam os trabalhos de inglês, né, para fazer a tradução, né? E aí os alunos vão lá no Google Tradutor, digita o texto e pede para traduzir. Aí pega o texto exatamente como ele traduziu e entrega ao professor. Pessoal, os professores sabem, eles percebem que o aluno usou esse tradutor. Por quê? Ele vai dar uma tradução muito ao pé da letra, então é muita coisa sem sentido muitas vezes. Uma palavra que não tem sentido. Então, uma dica que eu dou a vocês, se vocês forem usar uma ferramenta para traduzir um texto para a escola, traduza, não tem problema, mas pelo menos coloque as palavras no seu sentido, né? Então, leia o que foi traduzido e cria o contexto em cima dele, ou seja, faz a configuração, né? Então, coloca a história certinho.
porque aí o professor ele já vai, pelo menos, saber que você quis aprender, né? E não simplesmente o traduzir em si. Então, os tradutores, muitas vezes, eles não dão uma tradução, eu não sei explicar exatamente, mas ele não dá uma tradução muito clara, né? Muitas vezes a tradução fica confusa, palavras fora de lugar, tá? Então, existe essa possibilidade. A questão do idioma aqui seria exatamente você mudar o idioma, né? Então, você escolher qual é o idioma que você quer. Por exemplo, está o português Brasil, eu posso adicionar um idioma, tá? Observe que está o português aqui. Deixa eu ver, mover para cima, ver se ele vai ali. Pronto. Já para ver se ele fica o português mesmo, preferencial. Mas você pode adicionar, digamos, ou seja, configurar o idioma que você quer trabalhar. Basicamente isso, certo? Tem muita coisa a se fazer não aqui nessa parte de idioma. Só seria isso mesmo. Eu só fiquei curioso naquela parte lá onde ele ficou mostrando o inglês. Não seria o interessante. Geralmente aqui a gente já muda. Por exemplo, às vezes acontece dele ficar o português e o inglês abaixo. Eu só faço definir o português como preferencial. Então, é aquele que vai ser utilizado digamos, como padrão, né? Aquele que vai ser analisado inicialmente, certo? Então, o idioma seria basicamente isso. Os comentários, por exemplo, é quando eu seleciono aqui uma palavra, eu venho aqui, ó, novo comentário, tá? Novo comentário, e observe com a palavra selecionada, eu posso simplesmente colocar um comentário sobre ela. Vou fechar aqui, ó, o comentário ele permanece. Observe que vai ficando um comentário aqui, ó, uma nuvenzinha vermelha. A qualquer momento, detalhe, tá, pessoal? Esse comentário, na hora da exibição, ele não aparece, tá? Então, digamos que vocês estão se preparando para uma apresentação. Um exemplo. Então, nesse caso, você configura ela aqui. Mas na hora da apresentação, ela não vai aparecer. Tá? Isso é só para você estudar. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente faz um rabisco num livro, num caderno, a gente puxa uma setinha e faz uma observação, a mesma coisa. Qualquer momento que se clica aqui, o comentário ele já aparece. Tá? Se você quer apagar o comentário, é só clicar aqui, ó, nesse xizinho, pronto, apagou o comentário. Fechou aqui. Ah, digamos que eu queira a temoia, não tem problema. Eu posso vir aqui, ó, comentários, observe que ele já aparece lá. Aliás, novo comentário aqui, ó. E eu colocar a fruta, por exemplo, muito gostosa. Posso fechar. E a qualquer momento, ó, que eu queira, tá, pessoal? Qualquer momento que eu queira, é só clicar e observe que ele exibe lá. E na exibição em si, ele não na apresentação de slide em si, ele não mostra, tá, pessoal? Então, é só apenas visível mesmo. Tranquilo aí essa parte? Assim, aí aparece aqui, ó, a parte de comentário, seria novo comentário, excluir comentário, ir para o anterior, ir para o próximo, você pode passar entre uns comentários e outros. Eu não tenho muito hábito de usar os comentários, tá, pessoal? Mas existe essa possibilidade. Outra coisa, tá? Passando aqui para a partezinha aqui de comparar, tá? Pessoal, só um instante aqui, tá? Deixa eu pegar uma água aqui, eu já explico essa parte.
Pessoal, voltando aqui, tá? Esse recursozinho aqui de comparar, a gente só consegue comparar quando existe mais de um documento. Isso daqui tem no Word também, tá? Então, digamos o seguinte, você tem duas apresentações, tá? Deixa eu dar um cliquezinho aqui, ver se eu preciso estar com eles abertos. Por exemplo, vou ver se eu acho aqui uma Eu outra... acho que ela é preta de Oi? novo. Oh, meu pai do céu. A internet tá perfeita. Joelma Voltou. Lucas. Voltou? Pronto. Aqui voltou. Pronto, vou clicar aqui em comparar. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma outra apresentação aqui, até tem. Eu vou procurar aqui. Documentos não tem, deixa eu ver aqui. Pronto, tem esse daqui, ó, CEO, por exemplo. Tem um monte aqui, ó. Digamos que você pega duas apresentações, tá, pessoal? Duas apresentações. E essas apresentações são do mesmo tema. E você quer fazer juntar uma com a outra, tá? Então existe essa possibilidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque atualizaram-se algumas coisas. Por exemplo, alterar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Ver se ele vê aqui. Ele vai juntando aqui as coisas. Ele juntou aqui, fez um negócio bem... Tá não funcionando. No Word a gente consegue fazer isso, mas... deixa eu ver aqui. O intuito é você ir inserindo, por exemplo, ó, você pegar outras apresentações, ó, por exemplo, e você inserir elas no lugar. Por exemplo, ó, vou colocar ela aqui, ó. Então, por exemplo, já inseri outra apresentação. Então, você pode simplesmente fazer uma junção de mais de uma apresentação. Você pode fazer todo esse processozinho aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu não quero alterá-las, não. Tá? Então, por exemplo, às vezes eu já fiz isso para a escola, quando eu estava terminando o ensino médio. Porque isso daqui é um recurso velho, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. E aí, eu já fiz isso quando... Ele ficou aqui, essas ferramentas aqui não saem, ficou aqui. Aceitar a alteração, mostrar detalhes, deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu voltar aqui, que eu tirei aqui o início, Ctrl Z. Pronto. É assim mesmo, vai ficar ali. Então, por exemplo, eu já fiz isso quando eu estava no ensino médio, então eu pegava dois trabalhos, então duas pesquisas, um exemplo que eu fazia, duas pesquisas com o mesmo tema. E aí eu simplesmente fazia a junção dessas duas pesquisas em uma só. Então, exatamente, eu acho interessante isso no Word ele é mais interessante. Aqui até porque você pode ir adicionando outras apresentações diretamente, outros slides. Mas no Word é interessante que ele pega os dois documentos e transforma em um só, e o texto fica muito coerente. Ou seja, você pode ler que ele vai funcionar, tá? Funcionar de boa. Essas outras ferramentas são todas para auxiliar essa questão de comparar, tá? Aceitar todas as alterações de slides, ele mudou aqui, eu não quero aceitar. Voltei atrás, ele não tem a partezinha aqui de... deixa eu ver aqui, concluir. Pronto, tirou aqui. Estava preocupado aqui com as folhinhas aqui ao lado, mas seria só essa parte de concluir aqui. Então, essa parte de comparar, basicamente é você pegar dois documentos, ou no nosso caso aqui, duas apresentações de slides e fazer essa junção de uma ou mais, tá? A partezinha aqui de tinta, ela não vai, porque não está... Aquelas linhazinhas eu já apaguei, mas seria essa configuração, tá? Então, essa partezinha aqui de revisão é onde você vai revisar o seu documento. Então, terminou a sua apresentação, vem para a revisão. E a partir daí você vai ver se tem algum erro de português, algum erro de gramática, tá? Algum erro ortográfico para você fazer a correção. Certo, pessoal? Compreendido aí o intuito aí da revisão? Hein, pessoal? Sim. Tranquilo? Sim.
Vamos lá, vamos continuar aqui. A Jéssica não entrou, então deixa eu fazer agora novamente a frequência. Só um minutinho, tá? Porque, como eu falei no início, vou ter que fazer duas frequências. Uma no início, outra no fim, tá? Tem que colocar algumas informações. Tela preta. Tela preta de novo. Uhum. Jesus tem poder, meu Deus. Só um instante aqui. Já vou... Vamos mudar a visualização aqui de novo. Veja aí se aparece para vocês. Deixa eu ver se a Jéssica mandou alguma mensagem. Tá aberto agora. Tá aberto, né? Bom. Deixa eu ver se a Jéssica mandou alguma mensagem. Eu deve ter Não caído a mandou internet. nenhuma. Eu não... Como é, Vitor? Nossa, certo, deve ter caído a internet, não? É bem provável. Deixa eu ver se meu carregador está descarregando no notebook. Vamos voltar aqui. Então, ó, vimos revisão. A parte de exibir é exatamente configuração de como você quer exibir quer exibir o programa para você. Por exemplo, nós temos alguns modos de exibição, ó. Tem alguns modos de exibição. Eu tenho um modo de exibição normal, tá? Que é o que a gente está utilizando aqui. Então, esse modo de visualização ele é chamado de normal. Nós temos um modo de exibição de estrutura de tópicos, então quando a gente clica aqui, observe que as miniaturas saem e ele vai mostrar apenas os tópicos, ou seja, apenas os textos que você trabalhou em cada um dos slides. Eu tenho, por exemplo, vou voltar aqui para o normal, observe que ele já volta ao normal. Eu tenho a classificação de slides, então essa classificação de slides, ele mostra todos os slides em miniatura, tá? Ou seja, bem menores aqui, e que eu posso, obviamente, alterar essa sequência. Por exemplo, eu quero pegar aqui o longan, eu posso arrastar ele, ó, colocar ele aqui em cima, tá? Ó. Posso pegar a pitaia e colocar aqui abaixo. Então, ou seja, esse modo de classificação de slides é mais para o intuito de você poder classificá-los, ou seja, alterar a ordem entre um e outro, tá? Então, seria esse o intuito principal aqui. Em seguida, eu tenho aqui anotações. Essas anotações, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar aqui, subir aqui a barrinha de rolagem. Lembra que eu fiz a anotação lá, ó, aqui é o slide principal. Então, aquelas anotações que eu fiz lá, ela veio para cá. Tá? Inclusive, eu posso continuar e fazer as anotações aqui também. Oi? A tela tá travada aqui. De novo, meu pai do céu. Agora voltou ao normal. Voltou, né? Tranquilo. Voltou que Então, ó, eu nenhuma posso... página. Pronto, exato, numa página, e observe que aqui abaixo eu posso fazer as anotações. Por exemplo, ó, vou descer aqui, aqui, a temoia, esse slide fala sobre a temoia, por exemplo. Então, ó, eu posso fazer anotações, tá? É uma fruta muito saborosa, por exemplo, tá? Então, eu posso fazer essas anotações. O que é que acontece? Para que eu uso isso daqui? Eu posso imprimir, tá, pessoal? A partir daqui que ele está exatamente dessa forma que vocês estão vendo aí. Digamos que vocês vão, um exemplo, fazer uma viagem. Quem tá na faculdade tem muito isso. Então, por exemplo, vai apresentar uma tese em um outro estado. Então, vai ter toda aquela viagem que você pode aproveitar para ir estudando. Ou seja, você pode imprimir os slides junto com as anotações que você faz sobre cada um deles. Tá? Então, assim, seria muito útil, porque se eu imprimir aqui, ele vai sair 8 páginas, cada página com a imagem do slide, mais as anotações que foram feitas. Outro detalhe, nessa classificação de slide aqui,
Aliás, mentira, não é na classificação de slide, não. Vai ser mais na frente, que é o folheto mestre, que você pode imprimir tudo isso. Tá? Só um instante, pessoal. Tá. Então, ó, nas anotações, basicamente ela serve para isso, né? Para você imprimir. Ok? Ou visualizar as anotações que você fez em cada um dos slides. Modo de leitura é quando você quer ver, por exemplo, a imagem em tela cheia, mas observe que as barras, tá? Ou seja, a janela, ela continua sendo visível. Barra de tarefas, barra de títulos, então seria isso daí. A gente usa muito, tá? Vou voltar aqui para o modo normal para a gente continuar nos outros. No slide mestre, tá, pessoal? No slide mestre, eu vou ser sincero a vocês, eu não tenho muito hábito de usar o slide mestre, mesmo sabendo que ele é muito importante. Então, por exemplo, quando você altera o slide mestre ele vem o quê? Aquela pessoa em que tem muitos seguidores, digamos assim. Então, quer dizer, os seguidores se espelham no mestre, tá? Então, quer dizer, quando eu faço uma alteração no slide mestre, eu observo que o slide mestre está aqui maiorzinho que é o slide 1. Quando eu faço uma modificação no slide mestre, seja ele, por exemplo, fundo, texto, tá, layout, os outros vai seguir a mesma formatação. Então, não precisa eu estar formatando slide por slide. Então, ele já aplica um formato único a todos. Por exemplo, se eu vim aqui em temas, ó, eu posso mudar o tema aqui. Se eu mudar e passar para esse outro tema, todos os slides já seguem o mesmo tema. Por exemplo, vou fechar aqui. Ó, se vocês observarem, ó, o slide ele já mudou. Tá vendo? Ó? A estrutura aqui agora já é outra. Tá? Já mudou radicalmente aqui. Por quê? Porque está utilizando agora esse tema. Então, a partir do slide mestre que aconteceu isso. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, cores, ó, vou voltar aqui para o slide. Travou de novo. Aqui a tela tá travada. Deixa a partir do slide mestre. Pronto. Agora você ia começar. Deixa eu estar no slide mestre novamente. Agora sim. Voltou, né? Voltou. Vamos lá. Olha só, digamos que eu venho aqui em cores, por exemplo. Se eu mudar o esquema de cores aqui, é algo que será aplicado em toda a apresentação, tá? As cores dos textos, ó, já mudou. Aliás, nesse caso permaneceu o mesmo aqui. Tá? Ali ele tinha funcionado no outro aqui. Vamos lá, exibir, slide mesh novamente. Então, assim, eu particularmente, fonte também você pode mudar as fontes, tá? Então, assim, eu particularmente não tenho muito hábito de usar esse slide mesh, mas você pode fazer algumas configurações que sejam iguais para todos, por exemplo, um plano de fundo, tá? Você pode colocar efeitos, alguns efeitos mal você percebe, tá? E observe que agora tudo mudou. Aliás, muita coisa mudou. O plano de fundo agora ficou um cinza. Tá vendo? Ó? As cores permaneceram as mesmas. As fontes. Por mais que eu tenha alterado lá. Mas ele já mudou, digamos, algumas coisas aqui. Tá? Então, assim, o slide mesh ele serve para isso. Para você fazer configurações. Deixa eu voltar aqui. Você fazer configurações, parte de tamanho também, você fazer configurações que será comum para todos os slides. Então, assim, eu não tenho muito hábito, mas eu sei que é muito importante usar o slide mestre, tá? Agora, o que eu uso quando posso, né, quando eu vejo que há necessidade, o que eu uso mais é essa questão aqui, ó, do folheto mestre. Observa que nós temos aqui um folheto mestre, ó, os slides ele não apareceu aqui, só apenas os espaços. Então, por exemplo, nas faculdades à distância, toda semana, as faculdades elas disponibilizam, como é a distância, a aula é uma vez por semana, presencial, né? Aí o que é que eles fazem? Eles disponibilizam, tá, um folheto com a miniatura de todos os slides, tá? Que são os slides que serão trabalhados na aula naquele dia, certo? Então, ele dá lá, por exemplo, 4 ou 5 folhas só com slides.
Só que eu posso personalizar, por exemplo, o cabeçalho, eu posso colocar aqui, ó, Microcamp, tecnologia, Microcamp tecnologia. Eu posso colocar aqui, ó, PowerPoint. Tá? O número de slide ele já vai sair automaticamente. Observe que a data já está lá, ó, 1/7. Tá? Então, eu já posso fazer essa configuração. Eu posso alterar a orientação, se vai ser paisagem ou retrato. Tá? Posso fazer essa configuração. Tamanho dos slides, se vai ser padrão ou vai ser widescreen. Tá? Por exemplo, quadrado aqui, vou colocar aqui maximizar. Observe que ele já fica quadrado, os slides. Eu posso definir qual é a quantidade de slides que vai ficar na página. Então, por exemplo, vou colocar aqui 4 slides por página. Quanto menor a quantidade de slides, maior vai ficar o slide, né? Por exemplo, se eu colocar cadê aqui, ó? Vai ficar o slide grande, ou seja, se eu imprimir vai sair 8 folhas, né? Mas se eu tenho, por exemplo, se eu coloco lá 4 slides por folha, minha apresentação tem 8 slides, então só vai sair em 2 páginas. Eu consigo ganhar um espaço aí. Eu posso escolher, por exemplo, se vai ter cabeçalho. Observe que já saiu no microcampo. Posso colocar novamente. Então, quer dizer, eu posso fazer toda essa configuraçãozinha aí, personalizar cores e tal. E imprimir, tá? Então, só é imprimir. Eu também vou mostrar outra forma para vocês fazerem esses folhetos aqui. Eu creio que ainda hoje, tá? Então, a parte de folhetos mestres seria essa parte mais interessante. O restante são as cores que você pode fazer, tá? Então, existe essa possibilidade. Mas vamos lá. Já mudou aqui, deixa eu voltar lá, que não era para ter mudado. O tamanho ali é o widescreen mesmo. Cores. Usei do VCD. Ele assim, que é o mesmo dali. Pronto, já voltou aqui o normal, tá? Eu só vou colocar, aliás, já tá 4, eu vou deixar os 4. Beleza, mas pode ser 6, observe que fica até menor. Se eu colocar 9, fica muito pequeno. Então, eu vou deixar 4 aqui, vou fechar. Beleza, daqui a pouco vocês vão ver o efeito disso daí. Aí tem as anotações mestres, tá? Que seria você poder fazer as anotações, semelhante àquelas anotações que vocês viram agora, só que no folheto mestre não tem o hábito de usar isso daqui, tá? Vamos voltar aqui. Eu posso adicionar réguas, por exemplo. No PowerPoint, a gente não usa muitas réguas, porque a gente não usa muita questão de texto livres. Os textos que a gente usa, geralmente, são caixas de texto. Então, nós não temos muito hábito de usar régua. Mas, por exemplo, se você quiser desenhar, você pode colocar aqui, ó, linhas de grade. Observa aí que vai ficar um monte de linhas dividindo a tela, né? Então, se você quiser decalcar, por exemplo, usar a ferramenta mão livre para ir traçando linhas, você pode fazer. A parte de guias, porque observe que ele surgiu agora 2 guiazinhas aqui, e essas guias, elas servem para você alinhar objetos, tá, pessoal? Ela serve para alinhar objetos. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, uma linhazinha no cantinho do F, e eu poder, por exemplo, aumentar esse texto para que, ó, ele ficasse, por exemplo, nessa mesma linha. Então, seria esse o intuito, tá, pessoal? Pessoal, tá mostrando para vocês aí, porque no meu, não sei se é o meu celular aqui, que deu um bugzinho ali. Tava Pronto, travado, tranquilo. mas agora entrou em tela preta. Oh, meu Meu Deus. também. Tela cinza. Tela cinza. Era tela preta, agora é tela cinza. Às vezes ela fica cinza, às vezes preta. Eu vou ver se daqui a pouco eu vou ver se tem alguma atualização para ele. Meu celular, uma hora ou outra, ele fica procurando rede. Aí eu não sei se é algum programinha. Também vou ver a questão do celular, se tem alguma atualização com Android. Vou desinstalar também. Inclusive, pessoal, uma dicasinha que eu dou, tá? Depois, quando terminar a aula, vocês
desinstalam esse Microsoft Teams e instala ele novamente, tá? Porque possa ser que já tenha alguma atualização, então já fica mais interessante. Pessoal, continua a Eu tela já preta fiz para hoje. vocês. Já fez isso, Lucas? Já fiz hoje. Pronto, tranquilo. Pessoal, tá a tela preta ainda? Aham. Aham. Cara, a internet tá aqui nos pingos de 40, 41, 45, 46. Se ele ficar sempre assim, para mim tá ótimo. Ou seja, é um problema da ferramenta. Vê se aparece, tá? Assim que aparecer, vocês me falam, tá? E aí, pessoal, nada? Aqui nada. Continua do Nada. mesmo jeito. Tá tentando aqui, mudando de tela para ver se ele, de compartilhamento aqui, para ver se ele volta, viu? Ai, meu Deus. Mas o negócio agora foi mais demorado do que... pessoal, hoje o negócio aqui tá indo bem, mas...
eu ver aqui. Só que a minha janela, a minha câmera, vocês conseguem ver, né? De boa, né? Sim. Não. Quando dá problema é só na Na parte do compartilhamento compartilhamento. da tela. Meu Deus. Sabe de algum santo, assim, que seja santo das causas tecnológicas? Essa é nova. Inovador. Eu não, o programa se revoltou agora, viu? Ele tinha aparecido agora há pouco aqui, é. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, né? Até agora tá do mesmo jeito. Não, ele teve, olhando aqui no meu celular, teve uma hora uma forma de compartilhamento aqui que eu... Nada. Liga ali o roteador, então, pra ver. Pessoal, a minha internet, ela tá boa, tá com 42, 41, 46 pings, ou seja, né, o pessoal chama de latência. Não é para estar assim, eu vou desligar ali o roteador só por via das dúvidas, só por desencargo de consciência, mas... Na certa deve ser um problema Vai, do aplicativo mesmo. porque a tela, a câmera tá funcionando, vai cair aí rapidinho, viu? Tá. E aí, pessoal, nada? Nada. Nada.
né? Pronto. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? Só tá faltando a gente terminar uma parte da exibição. A ajuda não tem o que fazer, tá? Ou seja, Ajuda só tá faltando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 recursos, tá? Ou seja, 10 ferramentazinhas aí. Então a gente faz da seguinte maneira. Na próxima quarta, a gente faz a prova, só que antes disso eu termino esses recursos que estão faltando, tá? Termino os recursos que estão faltando, faço a revisão e aí eu passo a prova para vocês. Tudo bem assim? Tudo. Para a gente não estar nessa briga, né? Esperando aqui a boa vontade do programa. Certo? Fechado? Ok. Fechado. Beleza, então. Pronto. Aí vocês podem, digamos, dar uma estudadazinha, né, nas ferramentas, uma revisada e tal, porque aí na próxima aula vocês também podem me trazer dúvidas, né? Professor, eu queria fazer assim, não consegui, eu consegui, e aí a gente faz uma revisão com base nas dúvidas de vocês. Certinho? Então, pessoal, sendo assim, tá? Vocês estão liberados, fiquem com Deus. E até quarta-feira, tá? Tá. Estão liberados. Tchauzinho aí para todo mundo. Valeu. Alô. Tchau. Tchau.